Olá, meu nome é Nayara e este é mais um Ordem do Dia. Quem fala melhor? Ordem do dia. E o tema de hoje é seguro-desemprego. A taxa oficial de desemprego no Brasil aumentou para 12,9% no trimestre encerrado em maio deste ano. De acordo com o IBGE, 7,8 milhões de postos de trabalho foram fechados. Essa é a maior taxa de desemprego desde 2018, quando o percentual de desempregados chegou a 13,1%. Por causa do aumento das demissões consequente da pandemia, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, estuda estender o pagamento do seguro-desemprego. Neste episódio do Ordem do Dia, você vai entender o que é o seguro-desemprego e qual é o papel dessa política pública. Hoje, quem colabora com as análises sobre o tema é o especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal, Alessandro Ferreira dos Passos. O Alessandro é economista pela UERJ, com mestrado em Economia pela Universidade Federal Fluminense e mestrado em Administração Pública pela Universidade de Colômbia. Ele é diretor da ANESP, a Associação Nacional de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e coordena uma área de estudos econômicos na ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Também contamos com a participação do analista tributário da Receita Federal, Rizonaldo Ferreira dos Santos, que vai comentar um estudo do Sindreceita sobre a desocupação no país. O Rizonaldo é especialista em auditoria e contabilidade pública, é professor de contabilidade, auditoria e legislação tributária aduaneira e é membro do grupo de estudos tributários do Sindreceita. Antes de tudo isso, o Guilherme explica pra gente o que é o seguro-desemprego. Olá, Nayara. Queria começar agradecendo a oportunidade de poder participar deste podcast mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui novamente, principalmente por poder falar de um programa que é tão benéfico e necessário na sociedade. Então, para a gente entender o que é o seguro-desemprego, a gente precisa dar uma pincelada em toda a sua história. O seguro-desemprego é um auxílio temporário oferecido a trabalhadores em situação de desemprego. Ele foi instituído em 1986 pelo Decreto-Lei nº 2.284 do governo Sarney, com a finalidade de promover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa ou por paralisação total ou parcial das atividades do empregador. Em 1990, 4 anos após a criação do auxílio, o então presidente daquela época, José Sarney, sancionou a lei que regulamenta o programa do seguro-desemprego, além do abono salarial, e que instituiu o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. É um fundo especial de natureza contábil que é destinado ao pagamento do abono salarial e do seguro-desemprego, e também ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico. As principais fontes de recursos do FAT são o produto da arrecadação das contribuições para o PIS, Programa de Integração Social, e para o PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O Conselho Deliberativo do FAT, o CODEFAT, é o responsável pela gestão do Programa do Seguro-Desemprego. O CODEFAT é composto por representações de trabalhadores, empregadores, órgãos e entidades governamentais. A este conselho competem as funções de planejamento, acompanhamento, aperfeiçoamento e controle social das políticas vinculadas ao fundo, entre elas a do seguro-desemprego. Vale lembrar que o auxílio é temporário e sua duração depende do tempo de trabalho comprovado. Atualmente, o valor varia de R$ 1.045, o que corresponde a um salário mínimo, a R$ 1.813,03. O aporte mensal é calculado a partir da média salarial do beneficiário nos últimos 3 meses que antecederam a sua demissão. Existem 3 multiplicações possíveis. Para aqueles desempregados que receberam em média até R$ 1.599,61, o valor do seguro corresponde a 80% da média dos últimos 3 salários. Na faixa seguinte, no caso de quem recebeu entre R$ 1.569,62 e R$ 2.666,29, o cálculo é um pouco mais complicado. O valor do seguro será igual ao valor fixo de R$ 1.279,69, somado a metade do que exceder R$ 1.599,61. Para este grupo, a referência também é a média dos últimos 3 meses de salário. Por último, a parcela sempre será R$ 1.812,03, quando o resultado da média for maior que R$ 2.666,29.
Guilherme, quem tem direito ao seguro-desemprego? Bem, Nayara, o seguro-desemprego é destinado ao trabalhador dispensado sem justa causa em dispensa direta ou indireta, ou seja, quando há falta grave do empregador sobre o empregado que motive o rompimento do vínculo por parte do trabalhador. O benefício vale apenas para trabalhadores que tenham atuado em regime CLT com carteira assinada. Para solicitar o benefício pela primeira vez, é necessário que o candidato tenha atuado por pelo menos um ano nessa condição. O benefício também se estende a outros grupos. Podem requerer o seguro-desemprego os trabalhadores que tenham o contrato suspenso em razão da participação em programas de qualificação profissional oferecido pelo empregador, além dos pescadores profissionais durante o período de defeso e das pessoas resgatadas em situação semelhante à de escravidão. É possível que um mesmo trabalhador seja contemplado pelo seguro-desemprego mais de uma vez. Porém, entre um pedido e outro, deve haver um intervalo de pelo menos 16 meses. Para solicitar o seguro-desemprego pela segunda vez, o tempo mínimo de trabalho exigido é de 9 meses. Da terceira solicitação em diante, é preciso ter acumulado no mínimo 6 meses de trabalho. Quanto ao perfil dos beneficiários, um estudo técnico do DIEESE destacou que, entre as modalidades do programa Seguro-Desemprego, executando-se a formal, predomina a pescador artesanal. Cerca de 9% dos requerimentos do seguro-desemprego foram para esta categoria. Na análise feita em 2016, o departamento chamava atenção para a concentração de mulheres na modalidade trabalhador doméstico, avaliado como provável resultado da segregação do mercado de trabalho. Naquele ano, 89% dos segurados nesta modalidade eram mulheres. A discrepância de gênero também aparece nas modalidades Bolsa Qualificação e Trabalhador Resgatado. Em ambas, 91,2% dos segurados eram homens. Também teve destaque a elevada proporção de segurados que não concluíram sequer o ensino fundamental, nas modalidades pescador artesanal, com 40%, trabalhador resgatado, com 69,8% e trabalhador doméstico, com 48,4%. O estudo citado pelo Guilherme foi produzido em 2016 pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Quem tiver interesse pode consultar o material pelo link que vai estar na descrição. Guilherme, na abertura do programa falamos que o CODEFAT avalia estender o pagamento do seguro-desemprego. Qual é a proposta em questão? Bem, no final de junho, o Conselho Deliberativo do FAT, o CODEFAT, divulgou uma nota informando que discute a possibilidade de conceder 2 parcelas extras do seguro-desemprego para os trabalhadores demitidos durante a pandemia. Para ser mais preciso, a prorrogação do benefício valeria para quem foi dispensado a partir do decreto de calamidade pública, no dia 20 de março, que vai até o dia 31 de dezembro deste ano. Segundo nota técnica do DIEESE, a medida custaria cerca de 16,1 bilhão do Fundo de Amparo ao Trabalhador para atender cerca de 6 milhões de trabalhadores. Ela foi proposta por sindicalistas, que têm representações no Conselho, mas ainda deve ser analisada por todos os membros. A próxima reunião do CODEFAT está marcada para o dia 16 de julho. Na data, devem ser discutidos aspectos jurídicos, financeiros e operacionais da medida. Alessandro, o grande propósito do seguro-desemprego é prover assistência financeira ao trabalhador desempregado e facilitar a volta dele ao mercado de trabalho. No contexto atual, quais são os principais desafios para que o programa Seguro-Desemprego cumpra esse objetivo? Bom dia, Nayara. Bom dia aos ouvintes. É um prazer falar aqui no podcast da Metapolítica. Eu queria agradecer o convite, queria também parabenizar a Metapolítica pela escolha do tema, que é um tema bastante atual. Quer dizer, é um momento que a sociedade tem debatido coisas como renda básica. Eu acredito que é muito importante que a sociedade também faça o debate sobre políticas como o seguro-desemprego com bastante propriedade. Por isso, antes de falar dos desafios do seguro-desemprego, que é objeto aí da sua pergunta, eu queria, se eu puder, me aprofundar um pouco antes nos objetivos do seguro-desemprego. Você citou na pergunta, inclusive, aí, né, que são de garantir assistência financeira ao trabalhador desempregado e facilitar a volta dele ao mercado de trabalho. E acho que aí é importante falar também de como o seguro-desemprego, esses objetivos se encaixam no sistema de proteção social criado a partir da Constituição de 88. Bom, vou focar aqui nos objetivos do benefício
do seguro-desemprego, que é diferente do programa, que na verdade o programa é um guarda-chuva para o sistema público de emprego, trabalho e renda todo, né? Ele envolve ações de orientação, recolocação e qualificação profissional também. Falando aqui dos objetivos do benefício do seguro-desemprego, acho que todo mundo concorda que é correto, justo, não deixar o trabalhador desamparado numa situação de desemprego. Mas eu queria focar aqui nos objetivos para falar que tem uma racionalidade econômica também por trás deles e que isso muitas vezes não aparece no debate. Falando aí do objetivo de facilitar a volta do trabalhador ao mercado de trabalho, existe um aspecto do benefício do seguro-desemprego que é muito importante, que é de aumentar a eficiência alocativa do mercado de trabalho. O que é isso? Se um trabalhador ou trabalhadora perde o emprego, se não tiver um suporte de uma renda temporária ali para garantir, mantendo o mesmo patamar de renda que tinha antes, para garantir uma tranquilidade para esse trabalhador buscar um emprego que melhor aproveite a sua formação, as suas potencialidades, esse trabalhador muito provavelmente vai pegar o primeiro emprego que aparece, né? Porque ele tem uma emergência, ele está sem renda. Então ele vai muito provavelmente se alocar em uma ocupação que não aproveita todas as suas potencialidades, a sua experiência, a sua formação. Isso, para a sociedade, tem um custo. Se as pessoas começam a se alocar em postos de trabalho que não aproveitam o seu potencial, no final das contas, você vai ter o resultado de uma alocação ineficiente que vai gerar para a economia um resultado abaixo daquele que seria um resultado potencial se as pessoas se alocassem de forma mais eficiente. Então, um primeiro objetivo aí do benefício do seguro-desemprego é conseguir garantir que você tenha, maximizar essa eficiência alocativa do mercado de trabalho. Ou seja, entendimento de que é mais barato prover esse benefício do que arcar com as consequências dessa ineficiência alocativa. Uma outra coisa é que o benefício do seguro-desemprego ele se insere no conjunto de políticas que visam garantir a renda do trabalhador em situações em que ele ficaria, involuntariamente sem a sua renda. Exemplo, auxílio-doença, auxílio-acidente. São situações, se a pessoa fica numa doença ou tem um acidente, ela tem que perder a renda por conta disso, sair do emprego, isso provoca uma ruptura enorme da vida dessas pessoas. Então, a mesma coisa é uma situação de desemprego involuntário, que é coberta pelo seguro-desemprego. Então, a ideia que está por trás disso é a seguinte: se a cada ruptura dessa trajetória de renda aí do trabalhador e das suas famílias, em razão de situações absolutamente corriqueiras que acontecem na vida de todo mundo, que é a doença, o eventual acidente que impede de trabalhar, o próprio desemprego, se esse trabalhador ficar sem renda nenhuma, a consequência disso é que nem esse trabalhador nem a sua família conseguem ter projetos de educação, de consumo, de investimento. Quer dizer, imagina uma situação, pode ser até difícil para muita gente imaginar, mas imagina uma situação de ficar sem a renda, sem o salário do chefe de uma família de uma hora para outra e não ter uma poupança que consiga repor ali, e nem tampouco um benefício. Então a primeira coisa que vai acontecer é o marido ou a esposa que estiverem eventualmente estudando, não estiverem trabalhando, vão largar o estudo e vão começar a trabalhar. E se os dois estiverem trabalhando e o baque na renda for muito grande, a criança aí, mesmo com uma idade pequena, eventualmente, em várias famílias, vai começar a trabalhar e vai largar os estudos. Estiver financiando uma casa, um carro, não vai mais comprar. Estiver pensando em montar um negócio, estiver fazendo alguma coisa nesse sentido, não vai mais fazer. Então, o que acontece é uma desmobilização de projetos. Projeto de educação, de projeto de investimento, de consumo. E essa desmobilização tem um custo para a sociedade. Na verdade, não só essa desmobilização. Na verdade, se o trabalhador sabe que ele não vai perder a renda dele de uma hora para outra em qualquer dessas circunstâncias, isso, por outro lado, também tem um benefício enorme. Quer dizer, um trabalhador que fica tranquilo em relação à situação de renda dele, ele sabe que vai estar coberto. Se tiver doença, se tiver um acidente, ele sabe que vai estar coberto na idade avançada, com a aposentadoria, ele sabe que vai estar coberto numa situação de desemprego involuntário. O que acontece com esse trabalhador é que ele vai empreender mais,
ele vai ser mais inovador, ele vai ser menos avesso ao risco, ele inclusive vai adoecer menos. Então, existe um consenso também de que é mais vantajoso para a sociedade cobrir esses períodos, esses solavancos que o trabalhador teria na sua trajetória de renda, cobrir a remuneração usual dele nesses períodos, do que ter que remediar ou assimilar os impactos dessa ruptura na trajetória de renda do indivíduo e de sua família. Essa é a outra razão econômica por trás do benefício do seguro-desemprego, que raramente é considerada também. Então, por aí já dá para perceber, por exemplo, que não se trata de ter um benefício que vai garantir a subsistência do trabalhador no período de desemprego involuntário. Porque se o trabalhador sai do emprego e cai no benefício tipo Bolsa Família, a ruptura está dada. Toda essa desmobilização que eu falei, que gera um prejuízo e, por sua vez, também aquela alocação emergencial que ela vai buscar um trabalho de forma inadequada, vai se alocar na primeira oportunidade que aparecer, vai ter ineficiência alocativa no mercado de trabalho se o benefício não conseguir garantir o mesmo patamar de renda que o trabalhador tinha antes. Bom, com esse preâmbulo sobre o que são os objetivos do seguro-desemprego, eu consigo qualificar melhor quais são os desafios que o seguro-desemprego tem enfrentado hoje para alcançar esses objetivos. Que são de manter um patamar usual de renda do trabalhador via assistência financeira e assim evitar ter que lidar com as consequências de uma ruptura nessa trajetória de renda e proporcionar uma condição para esse trabalhador se recolocar da melhor maneira possível no mercado de trabalho. Ponto. Os desafios são principalmente desafios de acesso ao programa, certo? E desafios de efetividade do programa para aqueles que o programa já alcança. Bom, desafios de acesso ao programa hoje começa que ele é restrito ao mercado de trabalho formal, ao mercado de trabalho formal que é cada vez menor. A crise econômica tem ampliado a informalidade e também que sofre com consequências da reforma trabalhista, que ampliou a pejotização, que a gente chama, né, que é, na verdade, o trabalhador que está numa situação de ser empregado, mas, na verdade, é uma pessoa jurídica e aí, por consequência disso, não tem direito ao benefício de seguro-desemprego, e também por coisas como a figura do trabalho intermitente, que foi criada com essa reforma trabalhista, que, na verdade, significa que o trabalhador não precisa ter um regime de trabalho contínuo, ele pode alternar e isso dificulta muito para o trabalhador cumprir o período aquisitivo para ser elegível ao benefício. E a gente falar agora dos problemas da efetividade do programa para aqueles que o programa já alcança. Bom, com relação àquelas pessoas, aqueles trabalhadores que o programa já alcança, para muitos, o valor não atende. Quer dizer, na ideia de que o programa precisa repor a renda usual do trabalhador, hoje o benefício está limitado a R$ 1.800. Quer dizer, imagina uma família de 4 pessoas ganhando R$ 1.800. Para muita gente, o benefício não repõe a renda usual e existe, inclusive, uma disparidade em relação a outras políticas que visam também garantir a renda do trabalhador em situações que ele fica involuntariamente sem a sua renda. No caso do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, o teto, que tem benefícios como auxílio-doença, auxílio-acidente, está em R$ 6.100. Um outro aspecto que prejudica a efetividade do programa em termos de evitar esses solavancos na trajetória de renda e de aumentar de garantir a eficiência alocativa no mercado de trabalho é que a duração do programa, do benefício, hoje é curta. O trabalhador recebe de 3 a 5 parcelas do seguro-desemprego, ou seja, são 3 a 5 meses, no máximo, 5 meses no máximo, para o trabalhador se recolocar no mercado de trabalho. Sobretudo agora, durante a crise provocada pela pandemia, né, fica muito difícil para trabalhadores de vários setores se recolocarem. Então esse é um aspecto também, um desafio crucial nesse período atual. Uma outra coisa que é importante é a falta de integração com outras políticas públicas daquilo que a gente chama do sistema público de emprego, trabalho e renda. Quer dizer, falta de integração com intermediação de mão de obra, com qualificação profissional, que poderia melhorar e acelerar a recolocação do trabalhador no mercado de trabalho.
Na sua opinião, para que sejam mais eficientes, as políticas de emprego devem combinar estratégias de proteção social com estratégias de qualificação profissional? Nayara, essa é uma excelente pergunta. Eu acho, inclusive, que falar de proteção social e qualificação profissional pode ter um escopo muito amplo, mas eu vou preferir aqui, como a gente está falando de seguro-desemprego, eu vou preferir me restringir ao tema das políticas de emprego. Acho que essa pergunta é uma oportunidade boa para a gente resgatar o que é muito importante, que é a ideia de um sistema público de emprego, trabalho e renda integrado. Bom, o sistema público de emprego, trabalho e renda é um conjunto de políticas que a gente tem para proteger o trabalhador, mas também para melhorar o funcionamento do mercado de trabalho. No Brasil, a gente está falando de um conjunto de políticas que são estruturadas em torno do Fundo de Amparo ao Trabalhador e financiadas por esse fundo. Os recursos do PIS/PASEP são a principal fonte. A gente está falando do próprio benefício do seguro-desemprego, da política de qualificação profissional. A gente está falando do PROGER, do Programa de Geração de Emprego e Renda, que é um programa de crédito à taxa subsidiada que atende desde micro e pequenas empresas até o rural, até investimentos grandes de infraestrutura. A gente está falando do abono salarial, que é uma complementação da renda do trabalhador, e a gente está falando da intermediação de mão de obra, que são aquelas agências do trabalhador, do Sistema Nacional de Emprego, do SINE, onde o trabalhador vai procurar emprego quando fica desempregado, né? Normalmente, a imagem da televisão mostra aquelas filas nas agências do SINE, e são essas agências também que buscam vagas disponíveis de emprego na região para fazer a intermediação de mão de obra. Bom, eu tenho uma passagem no Ministério do Trabalho e Emprego. Infelizmente, o Ministério não existe mais enquanto Ministério, né? Teve suas funções incorporadas pelo Ministério da Economia. Mas eu passei 6 anos no Ministério do Trabalho, onde eu tive um contato muito próximo com todas essas políticas do sistema público de emprego, trabalho e renda, principalmente com a intermediação de mão de obra e com o PROGER, que eu inclusive coordenei. E nesse período que eu passei no Ministério do Trabalho e Emprego, que foi até 2007, bastante tempo, eu me lembro que a integração do sistema público de emprego, trabalho e renda era um objetivo constante. E por que era um objetivo constante? Porque existem ganhos evidentes da integração de todas essas políticas. E aí, o que significa essa integração dessas políticas? Significa, por exemplo, a intermediação, saber quais são as qualificações da oferta de mão de obra presentes nos beneficiários do seguro-desemprego, enfim, todos os trabalhadores desempregados que procuram o serviço de intermediação, e a partir do contraste dessa oferta de mão de obra com as demandas de mão de obra que ele recebe, saber inclusive sugerir uma qualificação que seja mais apropriada para esses trabalhadores ampliarem a sua empregabilidade. E também a qualificação de mão de obra, naturalmente, ter condições de oferecer essa qualificação, seja com recursos públicos, seja em parceria com o setor privado. Ou seja, acho que fica evidente aí até que o principal nó mesmo de integração das políticas é a integração da intermediação com a qualificação. Acho que a partir dessa integração, naturalmente, a integração do seguro-desemprego, por exemplo, fica mais fácil. É claro que a intermediação de mão de obra e a qualificação profissional não eram coisas estanques, né? Sempre houve uma comunicação entre essas políticas, mas a partir da observação, inclusive de benchmarks internacionais, que foi uma coisa que se buscou na época, a gente pôde conhecer experiências de sistemas públicos de emprego com um nível de integração bastante elevado, que mostraram que havia bastante ainda a se fazer. A gente pôde observar, por exemplo, que é possível ter um sistema de intermediação de mão de obra que o trabalhador chegue, coloque seu currículo, sua formação, sua experiência, e tenha um retorno imediato do sistema dizendo, olha, sua probabilidade hoje de arrumar um emprego no período de 1 mês é de X%. Mas se você fizer, por exemplo, essa qualificação aqui, dadas as suas qualificações já e as vagas disponíveis, essa probabilidade se amplia para Y%. Então é fácil perceber como um sistema público de emprego realmente integrado, funcionando como esse, tem potencial de melhorar e acelerar a recolocação do beneficiário de seguro-desemprego, do trabalhador
em geral, no mercado de trabalho. E não só isso, né? O potencial que um sistema desses tem de oferecer informações e permitir uma atuação muito mais qualificada do gestor de políticas públicas sobre o mercado de trabalho. Claro que para ter um sistema funcionando nesse nível, é necessário, por exemplo, você ter a política de intermediação de mão de obra, a política de qualificação, eventualmente também o benefício do seguro-desemprego, tudo isso operando num sistema só. Esse nível de integração que se fala, né? E, claro, né, para você ter informações sobre nível de empregabilidade a partir de uma determinada qualificação, é preciso que esse sistema de intermediação abarque aí uma parcela significativa da população. Agora, principalmente, é preciso ter uma gestão integrada e coordenada de todas essas políticas. E é a minha impressão, e aí eu posso cometer alguma impropriedade, vou falar de um período em que eu estava fora do Ministério, mas é que o Ministério avançou no desenvolvimento das condições, sobretudo tecnológicas, para essa integração. Me parece que, pelo menos por algum tempo, se vislumbrou esse benchmark que a gente tinha visto lá no passado, mas por uma série de fatores, hoje a gente não tem uma integração dessas políticas como seria desejado. Então, respondendo à pergunta, né, sobre a conveniência aí de você integrar política de proteção social com qualificação profissional, falando no caso do benefício do seguro-desemprego como política de proteção, é evidente que é extremamente interessante. Na verdade, todo o nosso sistema público de emprego, trabalho e renda foi concebido em cima dessa integração, tendo o programa seguro-desemprego como guarda-chuva aí no nosso sistema público de emprego, integrando o benefício do seguro-desemprego com a qualificação profissional, tendo a intermediação de mão de obra aí como elo de ligação entre esses dois. Com o aumento da informalidade, a taxa de cobertura do seguro-desemprego vem caindo no Brasil, apesar do crescimento do desemprego. Além da necessidade de vínculo de trabalho, a estabilidade é um requisito que restringe o alcance do programa. Hoje, por exemplo, observamos no mercado de trabalho a tendência de alta rotatividade nas vagas. Você acredita que o seguro-desemprego deveria ser reformulado de acordo com essa realidade para atender mais cidadãos? Nayara, o país vive hoje realmente uma situação muito complicada no mercado de trabalho. Os dados da PNAD Covid, do IBGE, para a segunda semana de junho, mostram que a gente tem uma taxa de desemprego de 12,4%, que é uma taxa altíssima e que, apesar de ser bastante alta, ela não passa para a gente uma ideia completa do tamanho do problema, do estrago, da situação que a gente está enfrentando hoje no nosso mercado de trabalho. Bom, começar, esses 12,4% de taxa de desemprego respondem a mais ou menos 12 milhões de desempregados. O que é o desempregado? O desempregado é o cara que não está ocupado, mas ele está procurando uma ocupação, está procurando um emprego. Ele procurou emprego na última semana. Essa é a definição do desempregado. Mas o lance é que, além desses 12 milhões de desempregados, tem 18,2 milhões de pessoas que gostariam de trabalhar, mas não procuraram emprego. É o que a gente chama da situação do desalento, né? A pessoa ela gostaria de trabalhar, mas ela nem procura porque ela acha que ela não vai encontrar, ou também talvez não tenha saído para procurar por conta do isolamento, por conta da pandemia, né? Ou seja, somando esses 12 milhões de desempregados pelo critério mais comum e os 18 milhões que se quer procurar, a gente tem uma massa de 30 milhões de pessoas aí que poderiam estar trabalhando. Nosso total de ocupados hoje corresponde a menos da metade da nossa população em idade ativa. Nossa população em idade ativa, de 170 milhões de brasileiros acima de 14 anos, a gente tem 83 milhões e meio de ocupados. Desses 83 milhões e meio de ocupados, 29 milhões estão na informalidade. Ou seja, são pessoas, claro, que se ficarem em situação de desocupação, elas não vão ter direito ao benefício do seguro-desemprego, né? 12,4 milhões aparecem como ocupados, mas estão afastados do trabalho. Boa parte desse pessoal não está recebendo remuneração. Então, como você falou aí no início do programa,
Codefat está planejando ampliar em 2 parcelas o seguro-desemprego. E essa foi uma resposta, essa ampliação de parcelas, ela foi uma resposta similar à que foi dada pelo Codefat à crise de 2008. Naquela época, essa medida me pareceu adequada, mas hoje acho que a diferença, uma diferença enorme do impacto da pandemia, a situação que a gente tem hoje. Para efeito de comparação, a gente teve, nesse período de 2008 e 2009, no pico, que foi em março de 2009, uma taxa de desemprego de 9%. Isso foi o pico no final do ano de 2009, a gente já estava em 6,8% de desemprego. Ou seja, quando você me pergunta aí se eu acredito que o seguro-desemprego deveria ser reformulado, minha resposta é bastante simples. Toda política pública ela tem um ciclo natural de desenho, de execução, de monitoramento, de avaliação. Isso daí acontece justamente para a gente redesenhar a política pública o tempo todo em função do monitoramento e da avaliação que a gente faz. E numa situação que a gente vive hoje, de pandemia, de mudança absurda no mercado de trabalho, essa necessidade de redesenho da política pública só é agravada. Agora, reformular uma política pública significa ampliar a sua efetividade, significa efetivamente aprimorar a política pública, principalmente quando se trata de uma política como o seguro-desemprego, destinado a uma população mais pobre, um país desigual como o nosso. E aí, óbvio que a gente tem que olhar também para a forma como essa política se insere no conjunto de políticas de proteção social que estão na nossa Constituição Federal, de modo a preservar a complementaridade entre essas políticas, os princípios que estão por trás desse sistema de proteção social e preservar, claro, a racionalidade econômica da política. Ou seja, ampliar aqueles objetivos que a gente falou lá atrás, que é de proteger o trabalhador numa situação em que ele tem uma perda involuntária da renda e manter esse patamar de renda, evitar que essa ruptura na trajetória de renda tenha todas aquelas consequências indesejáveis e, a partir dessa manutenção desse patamar de renda, garantir uma eficiência alocativa no mercado de trabalho. E aí, naturalmente, o foco de uma reformulação no seguro-desemprego passaria pelo enfrentamento dos desafios que a gente já falou lá atrás. E aí eu usei uma forma de dividir esses desafios, que seria entre ampliar a efetividade para aqueles beneficiários que já são alcançados pelo benefício e ampliar o acesso ao benefício. Com relação a ampliar a efetividade para aqueles trabalhadores que o benefício já alcança, e isso, como eu tinha falado, passa por ampliar a integração do nosso sistema público de emprego, trabalho e renda, passa por ampliar também a quantidade de parcelas do benefício, o tempo que o cidadão tem para se recolocar no mercado de trabalho, que já era pequeno antes da pandemia e agora, durante a pandemia, ficou ainda mais grave, com trabalhadores de vários setores precisando de muito mais tempo para se recolocar no mercado de trabalho. E, como eu já disse, a possibilidade de ampliação da duração do benefício em 2 meses é positiva, mas talvez seja incipiente, dada a intensidade dos efeitos da pandemia. Por fim, medidas para ampliar a efetividade do benefício para aqueles que já acessam passariam também por uma elevação do teto do valor do benefício, que hoje está em R$ 1.800, que é um valor que certamente não repõe a renda usual de muitos trabalhadores e, inclusive, difere do teto de outros benefícios, como auxílio-acidente, auxílio-doença, que é de R$ 6.100 e que tem um objetivo similar, no sentido que também buscam repor a renda usual do trabalhador em situações em que ele ficaria involuntariamente sem a sua renda. Agora, se a gente for eleger realmente o principal desafio e o principal problema que precisa ser enfrentado numa reformulação do seguro-desemprego, é a questão do acesso ao programa. Quer dizer, desde antes da pandemia a gente já tinha uma crise econômica que reduzia o mercado formal de trabalho, ampliava a informalidade. E hoje o dado que eu já mencionei, que a gente tem da PNAD Covid, é que a gente tem dos 83,5 milhões de ocupados, 29,3 milhões de trabalhadores informais.
Ou seja, de cara, hoje a gente tem 29,3 milhões de trabalhadores que o programa não alcança, que não têm condições de acessar o benefício. E tem também um contingente de trabalhadores formais que não consegue acessar o benefício. É o caso, por exemplo, do trabalhador pessoa jurídica, que é o fenômeno que a gente chama de pejotização, que é a situação em que o trabalhador se vincula a um contratante único, não como um empregado, não, mas como um trabalhador autônomo que ele não é, dado que ele está vinculado a um único contratante. E aí a gente tem que falar que a reforma trabalhista certamente tem contribuído para ampliar essa forma de trabalho desprotegido, na medida em que ela determinou que uma relação em que um trabalhador autônomo se vincula exclusivamente a um único empregador não pode ser configurada como uma relação empregatícia. E a reforma trabalhista também trouxe a figura do trabalhador intermitente, que é um trabalhador que, a rigor, tem direito ao benefício, mas que talvez vá ter dificuldades em acessar o benefício, já que o benefício de seguro-desemprego, para poder ser acessado, requer que o trabalhador comprove que recebeu salários nos últimos 12 dos 18 meses anteriores à demissão, no caso da primeira vez que pede o benefício, em 9 dos 12 meses anteriores à demissão, no caso da segunda vez, e em 6 dos 6 meses anteriores à demissão da terceira vez que pede o benefício em diante. Ou seja, um trabalhador que trabalha de forma intermitente, eventualmente vai ter também dificuldade de acessar o benefício por conta dessa exigência, assim como o trabalhador mais afetado pela maior rotatividade de mão de obra. Ou seja, somando isso tudo, a gente tem um enorme contingente de trabalhadores que está à margem do benefício do seguro-desemprego, que não conseguem acessar o benefício do seguro-desemprego. De modo que uma reformulação do programa deve, prioritariamente, buscar fazer com que o programa passe a alcançar esses trabalhadores. Por último, eu queria falar de duas coisas. Uma que no artigo 239, parágrafo 4º da Constituição, existe a previsão de uma contribuição para as empresas que tiverem um índice de rotatividade acima da média do seu setor. Então, essa previsão jamais foi regulamentada. Poderia ser uma forma de tentar desestimular a empresa a praticar uma rotatividade maior da mão de obra e reduzir, assim, a rotatividade da economia. A outra coisa, e não menos importante, diz respeito às propostas que vêm circulando de renda básica, que seriam aí uma possibilidade de alcançar esses trabalhadores que hoje não estão sendo alcançados por diversas políticas do sistema de proteção social. Em primeiro lugar, essa é uma discussão absolutamente válida como uma alternativa de alcançar esses trabalhadores. Contudo, é importante tomar muito cuidado em qualquer processo de reorganização de uma política social para não perder de vista o objetivo da política, a racionalidade daquela política, a complementaridade que ela tem com outras políticas do nosso sistema de proteção social. Além de, é claro, evitar cair em armadilha de substituir uma despesa obrigatória, eventualmente constitucional, direcionada aos mais pobres, por uma outra que pode ser mais facilmente sacada ali na frente. Quer dizer, na essência, o que eu estou dizendo é que quando a gente se propõe a reorganizar vários programas sociais em um só, pode ser uma coisa muito boa, como pode também destruir todos esses programas sociais. Eu vou aproveitar aqui, por exemplo, todo esse debate que a gente fez sobre o seguro-desemprego para dar um exemplo de como isso é possível. Imagina se a gente pensasse como solução para alcançar esses 29 milhões de informais, mas tantos outros trabalhadores que não conseguem hoje acessar o seguro-desemprego, uma proposta que, de certa forma, pegasse os recursos que são destinados hoje ao benefício do seguro-desemprego e dividisse ele para todos esses trabalhadores que a gente quer alcançar. O resultado seria que alguns trabalhadores melhorariam a situação, outros piorariam. Provavelmente, se a gente pegasse todos eles aqui e fizesse uma conta, para saber se o benefício ficou mais focalizado, se está mais direcionado para os mais pobres, provavelmente a gente chegaria numa conclusão de que sim, está. E, ao mesmo tempo, a gente não conseguiria resolver o problema de ninguém,
em termos de garantir uma eficiência de alocação no mercado de trabalho e nem de garantir a manutenção daquele patamar de renda, ou seja, de evitar aquelas rupturas com todas aquelas consequências que a gente gostaria de evitar. Ou seja, ao fazer isso, a gente perderia de vista a racionalidade econômica do programa e praticamente sepultaria o seguro-desemprego. Ou seja, é evidente hoje, na nossa sociedade, com a distribuição de renda que a gente tem, o Estado brasileiro precisa ampliar a quantidade de recursos que destina à população mais pobre, ao mesmo tempo em que precisa reduzir a quantidade de recursos que arrecada dessa população. Ou seja, nesse contexto, nós devemos atuar para fortalecer, para ampliar programas como o seguro-desemprego, como, por exemplo, o Bolsa Família. Nós não podemos atuar de modo a diminuir quaisquer desses programas que já têm um escopo, uma envergadura aquém daquilo que deveriam ter. De acordo com uma pesquisa do Grupo de Estudos Tributários do Sindireceita, a taxa de desemprego no Brasil é de cerca de 25%. O método desse estudo é diferente daquele adotado pelo IBGE, que estima um percentual de 12,9%. Quem explica para a gente esse diagnóstico é o analista tributário da Receita Federal, Rizonaldo Ferreira dos Santos. Olá pessoal, satisfação enorme estar aqui com vocês. Sou Rizonaldo Ferreira, sou analista tributário da Receita Federal do Brasil, faço parte do Grupo de Estudos Tributários do Sindireceita, é o sindicato que representa os analistas tributários, e um grupo voltado ao estudo e pesquisas na área tributária, na área previdenciária, contribuindo com proposições legislativas, análises voltadas à reforma da Previdência, voltada à reforma tributária e temas conexos, tá? Já temos alguns estudos divulgados e hoje tivemos a oportunidade, a convite da Metapolítica, para falar um pouquinho do nosso último trabalho, que foi um diagnóstico sobre o trabalho no Brasil. Esse trabalho está divulgado no site do Sindireceita, tá? E lá tem uma planilhazinha com os números, que nós trabalhamos. Então, quem puder acompanhar com essa planilha, para entender melhor, sinta-se à vontade, mas independente disso, tentarei explicar da melhor forma possível como chegamos aos nossos números. Gente, olha só, primeiramente o IBGE divulgou uma taxa de desemprego na ordem de 12,9%. Sempre vem divulgando essa taxa em torno de 11% a 12% já há um bom tempo. Só que pelo nosso estudo, de acordo com nossa metodologia, nós chegamos a um percentual de 25,46%. Então isso se dá ao fato de que também consideramos como pessoas desocupadas sempre aquele viés que tem algum impacto no financiamento da Seguridade Social. Por exemplo, uma dona de casa que não tem renda nenhuma, que também não contribui para o sistema previdenciário, ela não está procurando emprego, então talvez ela não entre nos cálculos do desemprego. Entretanto, do nosso ponto de vista, essa pessoa vai ser um número que vai pesar nas contas previdenciárias no futuro. Ela vai receber de alguma forma um benefício assistencial. O mesmo ocorre com aquela pessoa que está em idade produtiva, mas simplesmente não deseja trabalhar ou não precisa trabalhar. Da mesma forma, essa pessoa não contribui com o regime previdenciário, com o sistema, mas vai ser um número a mais a pesar nas contas previdenciárias no futuro. Isso é um cenário que ocorre no país. Quando a gente olha por esse ponto, a gente também imagina aquelas pessoas que trabalham ou que têm algum empreendimento, mas que é informal, ou seja, elas oferem alguma renda, mas também, via de regra, não contribuem para o sistema. Então, essa informalidade, enquanto não for realmente olhada, analisada com seriedade, vai contribuir e muito para um desequilíbrio previdenciário e, além de que, gerar uma pressão por aumento de carga tributária sobre aquelas pessoas que contribuem. Isso aí é muito tranquilo de se entender. Então vamos lá. IBGE divulgou uma população total de 211,7 milhões, agora em junho. Desse quantitativo, 146,7 milhões estão em idade ativa, entre 15 e 64 anos. Desse quantitativo de pessoas em idade ativa, 85,9 milhões estão ocupadas.
Tá? Então já temos aí de cara uma população em idade ativa, produtiva, sem ocupação de 60,7 milhões de pessoas. Agora, pessoal, isso já é um fato grave, né, em termos de contribuição para o sistema. 60,7 milhões que poderiam estar contribuindo, não contribuem. Mas dentro dos 85 milhões, tem pessoas que têm renda e não estão contribuindo. É no caso das pessoas que têm ocupações informais, que se você somar quem tem emprego informal com empreendedores informais, remonta um total de 34,78 milhões. Ou seja, desse quantitativo de pessoas que estão com alguma ocupação, 40% não contribuem. Primeiro ponto a ser destacado. Na sequência, nós fizemos o seguinte: vamos adicionar a esta população de 60 milhões que estão desocupadas, vamos acrescentar os idosos, né? Os idosos, se você observar, acima de 65 anos, correspondeu a 20,8 milhões. Então a gente chega a um percentual, um total de pessoas na ordem de 81,5 milhões de pessoas. Então, pessoal, é o seguinte: dentro desse grupo aí de 81,5 milhões, a gente pensou, quem recebe algum tipo de benefício? Porque olha só, a pessoa é adulta, ela é desocupada, ela diz, não, eu não tenho trabalho e nem quero trabalhar. Mas ela tem algum tipo de renda, uma pensão, uma aposentadoria por invalidez, uma renda vitalícia, enfim. Então, dito isto, a gente disse, vamos tirar esse grupo de pessoas. Então, com base nos dados da Secretaria Previdenciária em 2018, tiramos o grupo de beneficiários, né, do RGPS, do regime geral e do regime próprio. Então a gente chega a um montante, pessoal, de 43,5 milhões de pessoas, 43,5 milhões de pessoas adultas e sem renda. Então olha só, temos um número de desempregados aí já na ordem de 43 milhões, porque nós já tiramos os que estão com alguma ocupação, mesmo informal, tiramos os que recebem alguma renda aí do governo, e se nós somarmos aos informais de 20 na ordem de 34 milhões, chegamos a um percentual a um número de 78,37 milhões de pessoas desocupadas, sem renda ou com renda mais informais. Então, pessoal, é o seguinte: imagine só, são 78,3 possíveis beneficiários do sistema de seguridade social, saúde, assistência e previdência, e que, via de regra, não contribuem. Mas aí vamos tirar os estudantes. 6 milhões de estudantes secundaristas matriculados, dados censo MEC 2019, e menos 8 milhões de estudantes universitários matriculados. Chegamos a uma população adulta, né, entre os 15 e 64 anos, não estudantes, mais desocupados e mais os informais, na ordem de 64 milhões. Então, vamos dar um crédito para os estudantes, tira ele da conta e chegamos a uma população de 64,4 milhões que não contribuem. Agora, se a gente tira os informais dos 64 milhões, chegamos a um montante de 29,359 milhões de pessoas que estão em idade, né, produtiva entre 15 e 64 anos, que se declararam desocupadas, que não possuem, em tese, nenhum tipo de renda e que também não contribuem. Então é o seguinte, pessoal, são 29 milhões de pessoas da força produtiva do país que estão sem emprego. Se estão procurando emprego ou não, o nosso viés é sempre do viés do financiamento do gasto público, porque se de um ponto delas vão representar uma despesa, temos que ter a contrapartida da receita. E aí, pegando a força de trabalho produtiva, que seria a população ocupada de 85,9 milhões de pessoas, mas essa população adulta, né, não estudante, desocupada de 29,3 milhões, esse resíduo aí. Então, dividirmos essa população pela força produtiva de trabalho de 115,295 milhões, chegamos a uma taxa real de desemprego, ou seja, população adulta, não estudante, desocupada e sem renda, de 25,46%. Então, assim, pessoal, percebam que, de fato, quando se fala em termos de desemprego, a gente não considera apenas quem está na intenção de buscar um emprego.
mas aquelas pessoas que poderiam estar trabalhando, que não estão estudando, que não estão tendo nenhum tipo de renda decorrente do governo, uma questão assistencialista, e que estão apenas, com relação a financiamento, não contribuem com nada, mas que serão potenciais beneficiários do regime, tendo em vista que a todos, que não tenham condições de se manter no futuro, etc., é garantido uma renda mínima assistencial. Enfim, pessoal, em cima dessa análise, a gente percebe a importância de se diminuir a informalidade a um patamar que a contribuição sobre o trabalho e a renda seja melhor distribuída, porque, obviamente, quanto mais gente entrar para a formalidade, quanto mais gente passar a contribuir, a carga tributária média, sobre as pessoas que de fato contribuem tende a diminuir. Então, pessoal, espero ter, de alguma forma, conseguido passar o espírito do nosso trabalho, porque contar um desemprego sem levar em consideração o outro lado da moeda, eu não trabalho, mas também eu não uso o sistema. Beleza. Eu não trabalho, mas eu uso o sistema. Opa, aí é um problema. Então, esse problema tem que ser evidenciado e os números são feitos em cima dessa premissa. Ok, pessoal, então agradeço pela oportunidade, estamos à disposição para qualquer esclarecimento, sugestões, correções, adaptações que, se fizerem necessárias, serão sempre bem-vindas, porque o estudo, a pesquisa, é feito sempre no sentido de evoluir, de melhorar o trabalho e chegar a números mais próximos possíveis de uma realidade do nosso país. Um forte abraço, mais uma vez agradeço a Metapolítica e estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se for necessário. O desemprego para o IBGE se refere às pessoas com idade para trabalhar, acima de 14 anos, que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Assim, para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir um emprego. Essa pessoa deve estar à procura de um trabalho. E este foi mais um Ordem do Dia. Se você gostou deste episódio, compartilhe o conteúdo e confira as outras edições do podcast. Se você tem dúvidas ou sugestões, escreva para a Metapolítica. Você pode entrar em contato por qualquer uma das nossas redes sociais. O endereço é sempre MetapoliticaBR. Guilherme, Alessandro e Risonaldo, muito obrigada pela participação. A você, obrigada pela audiência e até a próxima. Com os meus agradecimentos, está encerrada a sessão.